Olá, eu vou apresentar o componente de inteligência artificial que foi proposto pelo Agrotech para o Challenge do Oracle. E o objetivo desse projeto é trazer foco em monitoramento agrícola inteligente. Então, a ideia é transformar dados técnicos e coletados por sensores em informações mais claras e úteis e acionáveis para apoiar a tomada de decisões no campo. Antes de entrar na IA, é importante que a gente contextualize então a solução. O Agrotech, por exemplo, os dados de sensores saem do ambiente IoT, passam por um broker MQTT, então são convertidos pelo Node-RED em HTTP e então consumidos numa API.NET. Essa API.NET então vai persistir os dados no Oracle Database. Junto a isso, nós temos também três workers trabalhando para persistir dados de recomendações, de leitura e dados de alertas, que eles são consumidos pelo Oracle Autonomous Database e, por fim, futuramente serão transformados em dados a serem consumidos pelo Apex. Em paralelo, nós temos também uma API em Java que vai gerenciar esses dados agrícolas e ela vai fazer cadastro de propriedade, de campo, de usuário e integrar esses dados também no Oracle Apex. Qual é o problema que nós temos hoje? Bom, o problema central é que o agricultor ele recebe então muitos dados brutos, né? Sejam eles numéricos e às vezes muito técnicos. E nem sempre é fácil interpretar esse tipo de dado. Pensando nisso, então, a proposta de incluir um modelo de inteligência artificial é facilitar o uso para o agricultor dessa própria aplicação. O objetivo então é fazer com que a IA transforme esses dados brutos em dados estruturados e forneça um diagnóstico claro para o nosso usuário final. Sobre os nossos casos de uso. Foi definido, na verdade, nesse cenário, o agricultor ou operador selecionando uma área e então o sistema consulta os sensores, obtém dados cadastrais, consolida o contexto e envia essas informações ao componente de IA. Como saída, então o sistema devolve um resumo situacional, um nível de severidade e uma recomendação também em linguagem natural. Assim, o usuário final ele não vai receber só números, né? Ele recebe, na verdade, uma interpretação de estado do campo. Sobre o modelo escolhido de inteligência artificial. Foi escolhido para resolver esse problema um LLM, um Large Language Model, com um ground em dados estruturados. Por que essa escolha faz sentido? Bom, porque o objetivo não é visão computacional, então CNN, por exemplo, não se aplicaria. Também não priorizamos modelos supervisionados ou transfer learning, porque nós não temos uma base histórica rotulada suficientemente madura para esse tipo de situação. O LLM ele se mostrou mais adequado para essa etapa porque ele consegue resumir, explicar e também recomendar, com base em contexto consolidado. Ele produz uma resposta clara e também prática para o agricultor nessa situação. Agora, vamos falar um pouco sobre como que isso vai funcionar na prática. Bom, nós temos aqui então um exemplo no que nós já estamos recebendo no Oracle Autonomous Database. Os dados estão sendo persistidos hoje, apesar de a gente não ter em campo esses sensores IoT para trazer para nós leituras. Nós temos um simulador que está trazendo essas leituras em Python de uma forma bastante realista. Se nós fizermos um select, por exemplo, nós vamos ter aí uma noção dos dados brutos sendo gerados. Por exemplo, não só a ID deles, mas também cada sensor que eles trazem, umidade, luminosidade, o horário que isso foi coletado, também temperaturas e assim por diante. E esses dados estruturados, esses dados brutos, eles estão sendo passados em tempo real para nós e aí vão alimentar esse banco de dados por pelo menos mais um mês. Se nós fizermos um select para fazer a contagem, por exemplo, desses dados, nós vamos verificar a cada atualização que esses dados vão mudando. Nós temos 59.800 e já aumentaram mais 10 a cada segundo.
Com isso, a gente vai fazer aí uma injeção suficientemente razoável para o nosso modelo de inteligência artificial. Então, voltando aqui para os nossos slides, nós temos então um exemplo de payload do que o nosso modelo vai consumir. No caso, esse payload é o que está sendo salvo hoje no Oracle Autonomous Database. Nós vamos ter então 3 fontes de dados que vão alimentar o nosso LLM. Nós temos os sensores em campo, vamos ter dados cadastrais trazidos pela API Java, sendo que os sensores em campo vão ser trazidos pela API .NET, e temos também dados derivados, que eles vão ser gerados a partir dos 2 primeiros grupos de dados. No caso, eles vão trazer, por exemplo, médias agrupadas por 24 horas de leituras. Nós vamos ter mínimos, máximos, tendências e assim por diante. E tudo isso vai ser alimentado no nosso modelo. Arquitetura de integração. Nós temos então aqui um exemplo de como que vai funcionar. Temos então ambas as APIs trazendo dados. No caso da API .NET, traz os dados de sensores. A API Java traz os dados de cadastro de usuário e os associa aos sensores e ao campo e assim por diante. O Oracle Autonomous Database é alimentado e é persistido com todos esses dados. Então, nós temos também uma API REST aqui, está expondo endpoints para o nosso front-end, no caso um aplicativo mobile à parte, através de ordens. E temos então a implementação futura do LLM, que vai ser alimentado aí por esse Autonomous Database e vai trazer então diagnóstico, severidade, nível de severidade e recomendações em linguagem natural. Temos aqui um exemplo de diagnóstico gerado, por exemplo, do que o nosso usuário final vai ver. No caso, não só dados rígidos de leituras, mas também uma recomendação em linguagem natural. Limitações, riscos e mitigações. Bom, é importante lembrar que o nosso LLM ele não vai substituir um profissional qualificado para esse assunto. E também ele, na verdade, vai ser uma análise, ele vai ser uma IA explicativa e não preditiva. Ela, na verdade, só vai trazer recomendações e vai ajudar o usuário final a fazer aí a ter uma compreensão melhor do que ele pode fazer. Bom, na nossa fase atual, nós estamos fazendo o tratamento desses dados para poder fazer a implantação futura. E no futuro, nas próximas fases, nós teremos aí então o objetivo de trazer as recomendações, não só recomendações híbridas com regras, né, mas Oracle Machine Learning, mais LLM, mas também fazer com que modelos preditivos com histórico rotulado possam trazer aí previsão de risco hídrico e também anomalias, facilitando então aí a tomada de decisões do nosso usuário final. Esse é o Agrotech.